Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o verbo to be. O verbo to be, que é um dos verbos, aliás, o verbo mais usado do idioma inglês. Então, esse vídeo é para você que é iniciante, que está começando a aprender agora, para você que quer tirar dúvidas, que ainda não entendeu muito bem o que já viu até hoje, e também para quem quer reforçar o conhecimento, ok? Então, vamos lá. O verbo to be, eu costumo dizer que ele é um super verbo. Por quê? Porque ele sozinho, ele compreende o significado de dois verbos do português. Então, em português, nós precisamos de dois verbos, do ser e do estar. E o verbo to be, ele sozinho faz o papel desses dois verbos, tá? Então, eu costumo dizer que ele é um super verbo. Vamos pegar essas frases aí, ó, vou me basear com elas. Então, se eu disser eu sou inteligente e eu estou aqui, tanto esse sou como o estou, eles são o verbo to be, porque sou é do verbo ser e estou é do verbo estar do português. Como o verbo to be, ele significa os dois, então dependendo do contexto, você vai entender que é um ou que é outro. Então, nessas duas frases, nós poderíamos escrever ou dizê-las com o verbo to be. Então, olha só como que ficaria. I am intelligent. I am here, tá? Então, eu sou inteligente. I am intelligent. I am here, tá? Eu estou aqui. Tá, mas você não falou que era o verbo to be? Aí tá escrito am, não tá escrito be. Vamos voltar um pouquinho para o nosso idioma materno, para o português. O verbo ser e o verbo estar, assim como tantos outros verbos do português, ele muda a conjugação, tá? O jeito de escrever o verbo. Então, olha só. Eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, eles são, eu estou, você está, nós estamos, eles estão. Então, nós temos aí, ó, vamos contar junto. Ser, sou, é, somos, são. Estar, estou, está, estamos, estão. Cada um desses verbos tem 5 jeitos diferentes de escrever. E no caso do verbo to be, ele também escreve diferente, tá? É o verbo do inglês que escreve mais diferente, aliás, mas é o mais usado, bom? Então, olha só, o verbo to be, de acordo com o sujeito da frase, ele modifica a escrita dele, tá? Então, ele se divide aí para am, is e are. Então, o verbo to be é ser ou estar no infinitivo. Quando eu conjugo, ele escreve am, is e are. O que eu quero dizer é o seguinte, que am, is e are são o verbo to be, ok? Continuando aí, o que é sujeito da frase? Porque eu falei que o verbo to be, ele escreve diferente de acordo com o sujeito da frase, não foi? Então, olha só, sujeito da frase são os pronomes pessoais, nomes de pessoas, nomes de lugares, de empresas, assuntos, objetos. Então, qualquer coisa da qual você esteja falando é o sujeito da frase, tá? E pronomes pessoais, quais que são? Em português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês, eu, você, ele, ela, o ele e ela neutro, que eu já falo sobre isso, nós, vocês, eles e elas, tá? Ao invés do eu, tu, ele, nós, vós, eles. É um pouquinho diferente no inglês. E como que eu escrevo esses pronomes pessoais aí em inglês? Você tem aí, ó, I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Voltando aqui, o que é esse ele ou ela neutro? Que em inglês é o it. Neutro porque ele não tem sexo ou eu não sei o sexo, tá? Macho ou fêmea. Então, imagine esse cachorrinho bonitinho aí. Tem um cachorrinho passando na rua. Eu sei que cachorro só pode ou ser macho ou ser fêmea. Mas eu não sei se é macho ou se é fêmea porque tá de longe, eu não tô vendo.
Então, se eu for me referir a ele, se eu estou falando com uma pessoa sobre o cachorrinho que eu estou vendo lá de longe na rua, eu chamo ele de it, porque eu não sei o sexo dele, tá? A mesma coisa aqui, a mesa. A mesa é ela no português, né? Mas mesa não tem sexo. Mesa feminina, mesa masculina. Se eu olhar debaixo da mesa, eu não consigo ver nada, né? Que mais? Impressora, não tem impressora macho, impressora fêmea. Xícara, não tem xícara macho, xícara fêmea. Fábrica macho, fábrica fêmea. Pegou? Então, olha só, tudo que não tem o sexo, que não tem distinção de macho e fêmea, ou que eu não sei o sexo, eu chamo de it, mesmo que for um ser humano. Então, imagina assim, ó, alguém diz pra mim, tem alguém te ligando. Aí eu pergunto, é homem ou mulher? Eu vou perguntar, is it a man or a woman? Então, is it, tá? Eu me refiro a essa pessoa porque eu ainda não sei se é homem ou se é mulher. Eu tô justamente perguntando, tá bom? Tranquilo aqui o it, então ele, ela, neutro, tá? Isso aqui não é o assunto do verbo to be, mas como eu sei que o it, às vezes a pessoa não entendeu ainda o que significa, então eu achei importante fazer um anexo dele, um adendo dele aqui, tá bom? Vamos voltar agora para o verbo to be. Então, eu disse que o verbo to be, ele se subdivide em am, is e are, de acordo com o sujeito da frase, que pode ser um nome, um objeto, um assunto, uma empresa, enfim, ou um pronome pessoal, que são os pronomes pessoais em inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. E a gente geralmente usa os pronomes pessoais para ensinar a conjugação do inglês, tá? Então, olha só. Se eu disser eu sou ou eu estou, em inglês é I am. Se eu disser você é ou você está, em inglês é you are. Se eu disser ele é ou ele está, em inglês é he is. Se eu disser ela é ou ela está, em inglês é she is. Se eu estou falando de um assunto, um objeto, um animal que eu não sei o sexo, uma matéria, uma fábrica, uma empresa, um pensamento, qualquer coisa, eu vou falar o neutro, que é o it, ok? Então, é ou está, e também o sujeito oculto do português, que não tem em inglês, tá? A gente põe o it como sujeito. Então, it is. Nós somos ou nós estamos, we are. Vocês são ou vocês estão, you are. Atenta aqui, você e vocês se escreve igualzinho, tá? You. Eles ou elas são ou eles ou elas estão, they are. Quem que se eles, quem que se elas? Se eu tô falando de duas pessoas, eu vou falar eles são aqui, eles são inteligentes, eles estão aqui. Se eu estiver falando de duas empresas, que é o empresa it, certo? Mas se eu estiver falando empresas no plural, também entra aqui no they, tá? O they, ele é plural do he, do she, do it. Então, they are, ok? Recapitulando, vamos fazer um exercício juntos aqui, tá? Nós vamos falar em português e em inglês. Então, a gente vai falar eu sou, I am. E é muito importante que você fale em voz alta, que é para memorizar essas sequências na mente, tá? Na memória, tá bom? Então, vamos junto. Eu sou, I am. Eu estou, I am. Você é, you are. Você está, you are. Ele é, he is. Ele está, he is. Daniel é, Daniel is. Daniel está, Daniel is. Ela é, she is. Ela está, she is. Sarah é, Sarah is. Sarah está, Sarah is. A xícara é, the cup is. A xícara está, the cup is. A fábrica é, the factory is. A fábrica está, the factory is. Nós somos,
We are. Nós estamos. We are. Você e eu é equivalente a nós, né? Então, a gente conjuga como se fosse nós estamos. Então, você e eu estamos, you and I are, tá? Só que a gente lê mais rápido. Então, you and I are. Você e eu somos, you and I are. Daniel e eu somos, Daniel e eu somos. Daniel and I are. Daniel e eu estamos. Daniel and I are. Daniel é, Daniel is. Daniel está, Daniel is. Que Daniel seria ele, certo? Nós somos, então, we are. Nós estamos, we are. Você é, you are. Vocês são, you are. Você está, you are. Vocês estão, you are. Eles são, they are. Eles estão, they are. Elas são, they are. Elas estão, they are. Daniel e Sarah são, Daniel and Sarah are. Daniel e Sarah estão, Daniel and Sarah are. Eu sou, I am. Eu estou, I am. Ela é, she is. Ela está, she is. O gato e o cachorro são, the cat and the dog are. O gato e o cachorro estão, the cat and the dog are. O papel é, the paper is. O papel está, the paper is. Ele é, he is. Ele está, he is. O gato e o cachorro são, the cat and the dog are. O gato e o cachorro estão, the cat and the dog are. Eu sou ou eu estou, I am. Você é ou você está, you are. Ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. Ele é ou ela é, que é o neutro, ok? It is. Nós somos ou nós estamos, we are. Vocês são ou vocês estão, you are. Eles ou elas são, eles ou elas estão, they are, ok? Vamos fazer aí um exercício aí de completar juntos. Nós vamos completar nessas linhas o jeito de escrever o verbo to be correto de acordo com o sujeito. Então, vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Então, I am intelligent. You are intelligent. He is intelligent. She is intelligent. It is intelligent. We are intelligent. You are intelligent. They are intelligent. Fácil, né? É muito fácil. Então, am, is e are são os três jeitos de escrever o verbo to be. Mas, e quando o sujeito da frase não for esses pronomes pessoais? Então, eu tenho que fazer mentalmente uma correspondência a um pronome pessoal. Então, por exemplo, se eu estiver falando do Daniel, então, o Daniel é muito legal. Ele é meu amigo, tá? Então, Daniel, ele. A mesma coisa, a Sara é muito legal, ela é minha amiga. Então, Sara, a gente faz mentalmente uma correspondência a ela, tá? Então, Daniel, a gente vai conjugar com is como se fosse he is. E Sara, a gente vai conjugar Sara is da mesma forma que ela
é, ok? Então, tanto ele como ela, como aquele sujeito neutro, a gente põe is. Então, olha só, o cachorro. Se eu falar aqui o cachorro, você não vai saber se ele é macho ou se ele é fêmea, mas no momento agora não importa. Porque mesmo que fosse macho ou fêmea, he ou she, eu escrevo is, eu falo is do mesmo jeito, tá? Sara e Daniel. Então, aqui eu não estou mais falando de uma única pessoa. Eu estou falando da Sara e do Daniel, que são eles, tá? Então, mentalmente, a gente faz aí uma equivalência ao they. Então, com they, como que a gente escreve o verbo to be? They are, ok? Daniel e eu. Então, Daniel e eu somos legais. Nós somos legais. Então, eu imagino que eu estou conjugando aí o verbo to be com nós, que é we. Então, eu falo, we are, Daniel and I are, ok? Então, Sara e você. Ai, Sara e você são legais. Vocês são meus amigos. Então, como que eu falaria isso em inglês? You are my friend. Então, Sarah and you are. The cat, o gato. Se eu falar só o gato, gato é o it. Então, mentalmente, o gato, it. Então, it is, certo? Então, the cat is. The cat and the dog. Agora, eu não estou mais falando de apenas um, tá? Eu estou falando de dois. Então, o gato e o cachorro são marrons. Eles são marrons. Então, eles, they. Como que eu escrevo o verbo to be com they? They are. Então, the cat and the dog are. Aí tem uma coisa muito interessante do verbo to be, que é o seguinte. A gente consegue diminuir o tamanho do verbo, diminuir o tamanho das letrinhas. Para quê? Para a fala sair mais rápida. E isso acontece muito com palavras que são do dia a dia, palavras corriqueiras. Nós, até mesmo em português, não falamos as palavras inteiras. Nós comemos palavras. Outro dia eu falei para uma amiga minha, paz lá em casa, que é passa lá em casa. E eu não disse todas as palavras. Eu falei, oi, tudo bem? Passa lá em casa qualquer dia, tá? Eu falei bem assim. E aí ela entendeu, é claro, porque isso já tá, e ela tá acostumada ao contexto, a entender essa frase, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre as contrações do verbo to be, quando a gente conjuga am, is e are, a gente consegue contrair, tá? Então, quando que isso acontece? Quando nós estamos falando mais informalmente e mais rápido, tá? Então, informalmente, se eu estiver escrevendo um livro sobre um artigo científico, se eu estiver fazendo um documento formal, um contrato, eu nunca vou contrair, porque as contrações, elas são de uma linguagem informal, tá? Agora, numa mensagem, num aplicativo de mensagem, num e-mail que você manda rapidinho para um colega seu, num recadinho que você deixa para alguém, você vai contrair, tá? Porque é a maneira mais informal que tem de contrair. Além de falar da forma contraída, tá? Porque falar da forma contraída ajuda a sua fala a ser mais rápida, tá? Então, você gasta menos tempo falando, por isso que existem as contrações. Então, olha só, o am, nós contraímos ele só para o som do M, então, O is, nós contraímos ele, então fica só o som do S, S. E o are, nós contraímos ele e aí fica só o som do R, que é o em vez de are, ok? Então, olha só, I am, nós podemos tanto escrever como dizer am. You are, nós podemos dizer your. He is, nós podemos dizer his. She is, nós podemos dizer she's. It is, its. We are,
we are, nós podemos contrair para we're. We're. You are, o you do plural. You are, you're. You're. E they are, they're. They're. Ok? Importante também o som do TH do they, tá? O som do TH é importantíssimo você aprender no inglês. Que a gente consegue ele no momento da palavra que nós estivermos falando TH, a gente posiciona a nossa pontinha da língua pertinho dos dentes da frente. E aí a gente faz o som de v, tá? Então, their, tá? As duas palavrinhas aí que geralmente as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de falar são we're e their, tá? E é bastante importante praticá-las, ok? Recapitulando, eu sou ou eu estou, I am. E aí na forma contraída, am. Você é ou você está, nós falamos you are, ou na forma contraída, you're. Ele é ou ele está, his. Ela é ou ela está, she's. O neutro é ou o neutro está, a caneta está, it's. Nós somos ou nós estamos, we're. Vocês são ou vocês estão, you're. Eles são, elas são, eles estão, elas estão, que seria o they. Então, they are, fica their. Tranquilo? É muito fácil, né? Vamos fazer um exercício aqui junto? Então, olha só. Nós temos os pronomes pessoais aqui do ladinho e nós vamos escrevê-los com o verbo to be contraído para formar uma frase, tá? Então, vamos lá. I e mais o verbo to be na forma contraída, am. You e mais o verbo to be na forma contraída, you're. He fica his. She com is, she's. It is fica its. We com are, we're. You com are, you're. E they com are, their. Tá? Então, vamos ler. Am, you're, his, she's, its, we're, you're, their. I'm intelligent. You're intelligent. He's intelligent. She's intelligent. It's intelligent. We're intelligent. You're intelligent. They're intelligent. Ok? É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Tem um link aqui embaixo para fazer exercícios. Faça os exercícios e pratique bastante. Faça seus próprios exemplos também. Pegue umas palavras de vocabulário. Então, eu sou, eu estou. Você vai usar o verbo to be e vai conjugar de acordo com o sujeito. Um grande beijo e até a próxima aula.